Pecuarista, você sabe como elevar a produtividade do seu rebanho? A escolha do touro certo é o primeiro passo. Com tantas opções no mercado, é fácil a gente se perder. Mas não se preocupe que a gente te ajuda nessa missão. Vamos ouvir o técnico de corte Marcos Laburi, que vai explicar pra gente sobre o planejamento genético e como escolher o touro ideal para as suas vacas. Acompanhe! Segmentação de mercado. Existe hoje a meu ver, existe uma diferenciação de segmentos de mercado de corte no Brasil. A gente escuta comentários diferenciados, fulano gosta desse touro e eu não me agrada nada desse. Esse touro serve ou não serve para mim? Eu tenho conversado muito, na medida que eu vou mantendo esse contato com as fazendas, para tentar explicar para eles que não existe o touro ideal para todo mundo. Não existe um coringa para tudo. Ou seja, esse touro eu uso ele nos diferentes segmentos. Não, eu posso ter aquele touro para determinado segmento, assim como posso ter outro. Vamos nos situar, em pecuária de corte aqui no Brasil. Nós, em termos de gado de corte, nós temos o segundo maior rebanho comercial do mundo. O primeiro é da Índia. Nós somos o maior exportador de carne do mundo. Nós temos aqui diferentes segmentos de rebanho. E nós agora entramos num outro segmento, que é a exportação de animais vivos, que vem num crescente muito grande nos últimos anos, principalmente esse ano. Então vamos tentar conversar assim sobre esses segmentos. Vamos pegar primeiro o rebanho comercial, que é o mais forte. O que é o objetivo desse rebanho? Produção de carne. Rendimento financeiro por hectare e por ano, que resume basicamente em que? Arroba de carne produzida por hectare ao ano. A nossa moeda é a arroba. É claro que nós não colocamos o preço na arroba. Nós estamos agora, nessa época do ano, com um aumento do valor da arroba diferente do que foi lá em 2021. Ou seja, o ciclo já começa a mudar. Nesse caso do rebanho comercial, ele vai produzir carne. Ele tem um tipo de mercado em que hoje, principalmente, o ciclo curto está chamando bastante atenção. Por quê? Qual é o tempo que eu vou ter para a remuneração do meu dinheiro? Paramos por aqui. Vamos para um outro segmento agora, que é o de rebanhos puros, sejam eles zebuínos ou taurinos. Vou me deter mais nos zebuínos, que é a parte do mercado onde eu mais atuo. Esse mercado PO, o que é o objetivo dele? Produzir tourinhos e fêmeas para trabalhar no rebanho PO, ou seja, quais são os substitutos dos touros que eu vou trabalhar e qual matrizes eu vou ficar com ela dentro do rebanho. O segundo objetivo desse rebanho PO é nos rebanhos comerciais. Objetivo: substituir os bois de boiada, ou entre aspas, o que se chama cabeceira de boiada. Se nós pensarmos que nós estamos aí por volta de 26% de produtos filhos de inseminação artificial, esse outro restante, 74%, é advindo de touros que não são avaliados, não são PO nem SEIP. Ou seja, se eu pensar, eu estou falando de uma gama de produtos que vai para o mercado comercial, que vai compor o rebanho comercial. E um rebanho que vai sofrer a introdução de touros que são cabeceira de boiada e que, na verdade, não me ajuda a melhorar esse desempenho que eu tenho. E ainda temos agora um terceiro segmento que ressurgiu muito forte, que é aquele que produz animais diferenciados, animais de alto valor agregado. E o exemplo disso é o resultado da última Expo Inel
que aconteceu aqui em Uberaba, no Parque de Exposições da ABCZ. Nós tivemos um recorde na valorização de fêmeas, de machos e até de bezerros, comercializadas por preço recorde. Esse segmento é um segmento que busca desempenho, busca um conjunto que agrega beleza racial, desempenho e que valoriza muito, principalmente aqueles reprodutores ou matrizes que produzem progênies que serão valorizados. Como é o caso, nós tivemos bezerras aqui vendidas por 4 meses, aos 4 meses de idade, o valor acima de R$1 milhão. Ou seja, são mercados diferenciados. O que eu gosto de chamar muita atenção, e tem chamado bastante atenção, que não existe o melhor ou existe o pior. Existe o mercado no qual eu tenho interesse, o mercado que vai me render negócios, o mercado que vai me render o que eu quero lá, né? Quanto que eu vou faturar por hectare ano. Quando a gente pega também animais, por exemplo, de alta valorização, que aconteceu naqueles animais do segmento de prova, que é um segmento muito forte hoje, que produz animais tanto PO quanto SEIP e também bastante valorizado. É um segmento que nós temos, que hoje eu quero avaliar alguma coisa em termos de produção, já não me basta mais só a avaliação visual, eu quero mais avaliação. Então nós estamos falando aqui agora de um segmento que busca DEPs, informações. Quem é que tem isso, né? E nós vimos também a valorização desses animais na última Expo Genética. Tivemos preços recordes para machos que estão em central, que estavam sendo contratados pelas centrais, e fêmeas. A Alta mesmo adquiriu uma matriz, a 05, que é uma fêmea de alta disponibilidade de bons produtos, reconhecida no mercado como uma doadora de grande potencial. Ou seja, volta a reforçar, não existe o segmento que é o certo, existe o segmento que é o melhor para mim, como você tem o seu e o fulano tem o dele. O que eu tenho que definir, e às vezes a gente sente uma dificuldade muito grande nisso, é quando nós chegamos na fazenda e eu não tenho um objetivo bem direcionado. Tem um outro segmento que vem correndo por fora também hoje, que é o de opção de sangue. O que nós pensamos hoje nesse plantel, digamos, de alta valorização que aconteceu aqui agora na Expo Inel, a gente pensa que nós estamos fechados nesse segmento em praticamente 2 touros, né? Então, eu preciso de achar opções para ele. Porque, tipo, se eu estou fechado demais, por exemplo, no caiaque e no landau, quais as opções que eu tenho para evitar a consanguinidade? Quais os touros que eu vou trabalhar? Que eu já trabalhei nesses 2 touros, a filha de um com o outro, e o mesmo está acontecendo também no segmento de touros de avaliação, que é o caso principalmente hoje muito forte dos filhos e filhas do armador. Ou seja, um touro muito forte, aqui da Alta também, que tem filhos e filhas de alta produtividade e que, se eu trabalhar, não souber abrir uma opção de sangue para isso, eu vou fechar numa consanguinidade, que por acaso se recomenda aí por volta de 6% a 7%, 7,5%, dependendo de cada técnico que aborde esse assunto. Ou seja, eu preciso de uma opção de sangue que me ajude a me dar uma segmentação mais adequada para isso que eu estou falando. É onde entra, então, o nosso plano genético, né? Eu gosto muito de falar uma coisa, que plano genético é quando eu vou pensar em quem serão os pais e as mães da produção que vai nascer o ano que vem. E quando eu falo, a seleção de fêmeas ela é muito importante. Eu vou escolher quais as matrizes que interessam que permaneçam no meu rebanho. E também depois eu vou escolher quais os touros que eu encontro que seja melhor para essas matrizes. Eu preciso pensar que eu tenho que escolher um touro adequado ao meu objetivo
de produção e que isso enquadra nas necessidades do rebanho e daquela matriz que eu estou acasalando. Por exemplo, né? O meu rebanho eu preciso trabalhar ele em precocidade, objetivando uma pecuária de ciclo curto. Eu quero que minhas matrizes sejam boas de leite, não necessariamente uma vaca leiteira, mas que deem leite suficiente para amamentar e desmamar bem o bezerro dela. Que eu tenho um produto, por exemplo, de peso, que eu vou vender na desmama, por exemplo, peso a desmama. Digamos que eu escolhi 3 características. Tá bom. Dentro do meu plano genético, eu dei prioridade para essas características, escolho um determinado número de touros. Aí sim, vamos botar que eu escolhi 10 touros. Desses 10 touros que se enquadram dentro do perfil que eu preciso para o meu rebanho, aí então é a hora de eu escolher. Não, desses 10 aqui, eu me sinto melhor, vem mais do meu gosto, esses 3 aqui, ó, por exemplo, 3 ou 4. Ou seja, eu identifiquei a necessidade que o plano genético me mostrou, que o consultor de vendas esteve lá, mostrou para ele, olha, as eficiências do seu rebanho são essa e essa e essa, e eu te dou essas 10 opções. Das 10 opções, eu vou trabalhar com 4 touros, com 2 ou com 1, e esse aqui seria a minha escolha. Aí sim eu estou fazendo certo. Aí sim eu estou tendo uma margem grande de acerto dentro do que eu estou trabalhando, dentro dos moldes que eu estou buscando para obter maior lucratividade dentro do meu negócio. Vamos pensar assim, né? Fazenda é uma empresa. Quem não pensar que não tiveram uma administração perfeita, nos próximos 10, 15 anos, vão desaparecer por volta de 60%, igualzinho foi no segmento de leite, principalmente na América e na Europa. Ou seja, diminuiu-se o rebanho, mas produziu mais. A ideia é até diminuir o rebanho e produzir mais carne, que é o nosso negócio. O que vai pensar isso? E eu falo assim, quem decide é ele que tem que pensar, que decidir. Começar, primeiro, a grande pergunta que eu faço, qual matriz vai ficar no seu rebanho? Você faz descarte ou faz coleção? Então tá bom. Você olhou o seu rebanho e analisou quem é que vai sair. Resumidamente, aqui não me dá dinheiro, é a minha sugestão. Tira ela o mais rápido possível. Eu preciso de alguém que me dê retorno. A matriz é a minha fábrica de bezerro. O meu comércio é bezerro, tourinho ou matriz. A fábrica é a mãe. Se ela vai sair, quem vai entrar no lugar dela? O ideal é eu substituir por volta de 20% anualmente. Vai chegar uma hora que eu estou estabilizado, então eu vou poder começar a dispor de fêmeas boas que eu tenho, seja elas bezerras, novilhas, ou seja elas até matrizes. A gente pensa, né, quando eu falo em característica, stay, eu quero uma matriz que com 6 anos me dê 3 bezerros. Ela paga os custos de produção. Eu penso numa matriz que ao longo dos seus 10 anos ela me dê 6 crias, uma cria por ano, e tem uma diferença. E como tem? Isso é lucratividade, isso é din-din no bolso. O ano é muito apertado, eu tenho 12 meses no ano. 9 meses e meio, o bezerro está na barriga da mãe. 2 meses e meio eu tenho para essa vaca emprenhar de novo. Sem esquecer que, para a regressão do útero, eu tenho entre 30 e 45 dias. O tempo vai apertando para essa matriz me dar um bezerro por ano. E eu preciso comprar a reposição, ou eu quero comprar a reposição para alterar a minha genética. No meu plano genético eu tenho que pensar. Ou eu estou muito fechado no touro tal, estou muito fechado nessa família e tal, então eu tenho que diversificar. Onde que eu vou comprar uma genética diferente? Eu tenho onde achar? Eu vou comprar o quê? Embrião? Hoje é um grande negócio, é um outro segmento. Nós aqui na Alta temos o produto, o programa de embriões, em que nós vendemos embriões que irão se transformar em rebanhos futuros de machos
ou de fêmeas. Com a garantia de 30%, comprei 10 embriões, a outra garante que vai nascer pelo menos 3. Ou seja, olha a chance que eu tenho de mudar tanto um rebanho PO quanto um rebanho comercial. É só eu pensar. Outra vez eu volto, o plano genético. Eu estou pensando para o meu futuro, qual a matriz que eu tenho, com qual que eu vou ficar, qual que vai sair, qual que vai me dar dinheiro dentro do meu negócio. Sucessão, eu vou ter que explicar para o meu filho que a sucessão que ele vem, ou ele ou ela, se ele entrar no meu negócio, tem que ter um planejamento, tem um plano genético, tem um objetivo. De maneira geral, são pontos que eu, digamos assim, que eu foquei aqui nesse ponto. São temas, são segmentos que dá discussão individual, que pode ser trabalhado, bem direcionado, desde que você que está aí me escutando entenda que nós, técnicos das diferentes áreas que atuamos, não temos como te dar uma orientação se você não souber o que você quer. Eu gosto de falar muito assim, porque eu passei a acompanhar a lavoura. Hoje a integração lavoura-pecuária é a sensação, como dizia antigamente, era um must, Mas você pega, ele já começa na escolha dos animais. Quando eu falo aqui da escolha dos animais, o agricultor escolhe a semente. Está havendo muito hoje a integração lavoura-pecuária e nós temos diferentes clientes aqui de 500 a 20 mil vacas no plantel deles que já estão escolhendo uma semente melhor em função do plano genético oferecido para ele saber o que faz. A nossa função, enquanto consultores que somos, para o plano genético, é entender a sua necessidade e te oferecer a opção. Mas eu vou te falar o seguinte, olha, a decisão é sua. Pensa, o meu negócio é isso, é aquela, Qual que é o meu mercado? Eu moro aqui em Uberaba, o que eu vou vender aqui? Eu moro lá em Rio Verde, Goiás. O que eu vou vender aqui? Eu moro em São Paulo e tenho fazenda no Pará. A minha cabeça de São Paulo é uma, o mercado meu do Pará é outra. Define o seu objetivo, que nós estamos aqui para te ajudar. Pense num plano genético bem feito, que eu tenho certeza que pelo menos você vai ter um bom resultado. O ótimo é fruto de tudo que vai ser feito. Obrigado a todos. Muito obrigada pelos ensinamentos, Labori. E para você que nos acompanha e ainda não tem um planejamento genético bem definido, entre em contato com a nossa equipe e saiba como elevar a sua produtividade para o próximo nível.